passar agora à nossa sessão de perguntas. A Roseli e a Adriana, as nossas recepcionistas, vão recolher as perguntas dos participantes. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o professor Marcos, que é a seguinte: quais são os benefícios efetivos para as empresas de pequeno e médio porte de ter informações contábeis de acordo com as novas normas? Benefícios. No meu entendimento, um dos benefícios é a maior facilidade no acesso ao mercado de capitais. Com instituições financeiras, obtenção de empréstimos com instituições financeiras. Se a empresa preparou demonstrações financeiras de acordo com as regras contábeis previstas, se essas demonstrações financeiras estão auditadas, esse conjunto, demonstrações financeiras, relatório do auditor, quando é apresentado para a instituição financeira, ele vai ter um valor diferente do que apresentar qualquer informação contábil para aquela instituição financeira. Então, o gerente do banco vai considerar aquela informação de forma diferente, vai entender que aquela entidade que está tentando tomar o empréstimo representa um risco menor, pode representar um risco menor, e, consequentemente, risco é componente da taxa de juros, terá um juros menor. Outro benefício, a qualidade da informação para o empresário, para o gestor da empresa. Então, se as demonstrações financeiras, os relatórios financeiros estão sendo preparados de acordo com aquelas regras contábeis previstas, aquele empresário, aquele gestor poderá comparar a informação da sua empresa, resultado, ativo, passivo, índices que ele queira analisar, conseguirá comparar as informações da sua empresa com informações de alguma outra empresa semelhante que está aí no mercado. Então, vai permitir comparabilidade dos números da empresa. Também vai permitir que o empresário conheça, de uma forma mais precisa, o resultado das suas operações, quais são os seus ativos e seus passivos. E também, eventualmente, se ele quiser ter acesso ao mercado de capitais, abrir o capital da sua empresa em bolsa, ele já vai estar preparado com a informação, ou pelo menos vai estar muito próximo da informação necessária, o conjunto das informações necessárias que ele vai ter que levantar para poder abrir o seu capital na Bolsa de Valores. Então, essas, no meu entendimento, são os principais benefícios para a empresa, para o contabilista também, que adotar o conjunto de regras contábeis previstas, seja o CPC-PME, quando for o caso, seja o CPCs full, quando for o caso. Muito bem, pergunta do Ricardo Zobaran. Eu vou dirigi-la à professora Regina. Apesar da data de implementação do CPC-PME ter sido 2010, sabemos que o mercado que abrange estas empresas não se adaptou às novas regras. Em função deste cenário, haverá algum tipo de exceção para essas empresas? A norma está publicada, válida, em vigor. Então, exceção, não está posta nenhuma exceção para a aplicação da norma. Quando nós sabemos que o mercado ainda não assimilou essas informações, eu ficava refletindo aqui como pensar que os contadores que estão fortemente influenciados pelas questões tributárias, imaginando o seguinte: se você passar uma semana ou 15 dias fora da tua empresa de contabilidade, fora do teu escritório, o sentimento que você tem quando você volta, sem ler nada, 15 dias, 20 dias, é um certo desconforto, né? Do que não sei se mudou, o que mudou. Imagina você ouvir um burburinho, todo mundo falando que mudou, e você não sabe exatamente o que mudou. Então, esse desconforto que está em relação às normas aplicadas às pequenas empresas. As mudanças são pontuais, significativas, mas a gente, como não sabe exatamente o que mudou, tem esse desconforto da implementação dessas normas. E aí, por isso também, o Conselho Federal de Contabilidade está elaborando, e em breve nós estaremos disponibilizando,
um guia prático de implementação das normas. Isso coloca 2 anos, 3 anos depois. Mas justamente para desmistificar uma suposta complexidade anunciada, que não existe, não é tão complexo agora fazer a contabilidade, porque, na prática, o contador sabe, eu não sei exatamente o que mudou. E, não sabendo o que não mudou, não sei o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Então, é esse desconforto que os profissionais de contabilidade estão enfrentando e, talvez, resistindo à implementação desse aspecto, desse desconforto. Então, eu reforço que a forma como foi apresentada a classe contábil, na minha opinião pessoal, foi uma forma de apresentar que intimidou, que afastou, mas o convite que eu faço a todos vocês é, se nós olharmos, lermos a norma brasileira de contabilidade, aqui conversava com o Marcos, na Câmara Técnica, no Conselho Federal, nós não fazemos referência ao CPC. Gente, CPC não é norma. CPC é um pronunciamento que só se valida como norma a partir da emissão de uma norma brasileira de contabilidade ou pelo CVM, enfim. Então, até para você ver como a gente está lendo o CPC enquanto pronunciamento, que ele só é efetivamente norma quando convergido por uma norma brasileira de contabilidade. E ficou tão forte para a gente porque a gente começou a ler os CPCs. Então, se nós pegarmos o livro da norma NBCT 1000 e sentarmos para ler, eu tenho certeza que qualquer um de vocês vai concluir o seguinte: as mudanças são mínimas, pontuais, são uma mudança forte de cultura, de procedimento, eu vou citar basicamente uma. Quando você lê conceito de ativo, que vão dizer assim, eu tenho mais de 30 anos de profissão, por que eu tenho que ler conceito de ativo alinhado ao padrão internacional? É um conceito que mudou e que muda na prática, porque o conceito de ativo diz, é um ativo, um recurso que está à disposição da empresa, controle da empresa. E nós fomos habituados a pegar um documento pela propriedade e só é ativo pela propriedade. Então, isso é uma mudança significativa. Eu posso hoje estar contabilizando um ativo independente da propriedade. Essa é uma mudança conceitual, alinhada ao padrão internacional, que é uma efetiva mudança na nossa prática. Pontual, simples. Mas agora não precisa ter a propriedade? Não precisa. Mas eu fui treinado, habituado, só se pegar o documento, só se ver a aquisição. Então, isso impacta na nossa prática e no processo mental de refazer o que tinha que ser feito antes. E um outro exemplo, que na prática não estão fazendo. Vamos ver como é que estava a nossa prática. O LIS é um bom exemplo. Todos que são da área tributária, porque eu também atuo na área tributária, aprenderam a contabilizar o leasing de uma forma distorcida. Esse é um fato. Por que distorcida? Porque se colocou no Brasil leasing, que tinha um benefício fiscal, tinha sim um benefício fiscal, desde que fosse um aluguel. E isso nunca foi um equívoco. Mas começaram a distorcer o fato. Não era um aluguel, tinha característica e essência de uma compra, de um financiamento, e, às vezes, se contabilizava como uma despesa para ter um benefício fiscal. Isso é distorção. Então, a norma internacional diz essência sobre a forma. Se é um financiamento, se tem característica de financiamento, ainda que o documento possa estar dizendo o contrário, o contador registre o fato. É um financiamento. Mas e o tributo, e o fisco? Quer dizer, isso é cultural, é esse o problema que nós estamos enfrentando. Então, na prática, a implementação, penso que a resistência é porque nós estamos com certo desconforto, as mudanças não são complexas, mas são significativas. Basta sentar, imaginando a gente voltando de férias, não sabendo exatamente o que mudou, um pouco assustado, a mudança não são tão complexas assim. Então, o convite a vocês é exatamente esse, para quebrar essa barreira, para tirar essa suposta complexidade anunciada, que não existe, e nós fazemos a contabilidade. Eu só queria corrigir minha fala, que eu falei, a boa e velha contabilidade. Não é nova, porque ela tem mais qualidade, muito mais qualidade de transparência, de divulgação. Quando a gente registra a depreciação pelo efetivo desgaste, não é só porque alguém falou assim, mas olha, se eu calcular o efetivo desgaste, o lucro vai ser menor. Que bom que agora o empresário vai saber quanto é o lucro, porque ele pode estar tendo uma informação extremamente desfasada do que é o lucro da empresa dele, o retorno que ele está fazendo. Então, é esse tipo de percepção de qualidade. Eu vou conseguir melhorar a qualidade da informação no controle do patrimônio, é isso que eu quero te oferecer. E é isso que eu estou te oferecendo. Então, acho que nós, primeiro, temos que comprar a qualidade da contabilidade que ela chega, alinhada com o padrão internacional. E só para fechar assim, ele perguntou, vai ter uma extinção, um tempo de maturação? Não, a norma está posta, pessoal. E o que eu disse? Em 3 anos, ela já está sendo revisada. Ela já vem com algumas alterações, adequações, alguns ajustes já vão ser feitos.
a partir da proposta do IARB, a partir que o Conselho Federal também já está acompanhando essa mudança. Então, alguém vai dizer, eu estava quase aprendendo, está mudando. Não é assim a lei fiscal? Não é assim as normas tributárias? Nós temos que ler e se atualizar constantemente? Também vai ser assim. Enquanto estivermos implementando, vão surgindo outras normas. Só um convite. Leiam normas brasileiras de contabilidade, porque elas já foram CPC emitidos enquanto pronunciamento e já convertido para uma norma de contabilidade. Obrigada. Uma pergunta do Alberto Maschio, que eu vou dirigir ao professor Francisco. A pergunta é da Gabriela Mota. Foi mencionada sobre a importância do envolvimento dos empresários na implantação das IFRs nas PMEs. Existe uma estimativa dos empresários que implantaram ou buscam implantar as IFRS no âmbito das PMEs? E complementando, considerando a tendência interpretativa e não normativa das IFRS, o grau de risco de fraudes aumentou ou possui tendência a aumentar? Olha, então vamos por partes, né? Não existe nada assim em termos de envolvimento empresarial. Isso vai depender dos profissionais envolvidos, tá? Ou do interesse que ele tem, aí no caso vai do interesse dele, de estar adotando, né? Ou incentivando a adoção disso, ou para ter uma informação melhor, ou para efeito de captação de recursos no mercado ou de investimentos de terceiros, tá? O que cabe é ao profissional contábil sempre procurar conscientizar o investidor, o empresário, o gestor, da necessidade de que você tenha a contabilidade dentro dos novos padrões da forma mais adequada possível, tá? Com relação à questão da interpretação, quando a gente fala a interpretação ela tem que vir do profissional contábil. Ele que está interpretando a norma, ele que está aplicando a norma. Tá? Então, aí não nos passa uma questão de que possa haver fraudes com relação a isso. Aí vai depender, vamos dizer, da consciência de cada profissional. Muito bem. Uma pergunta agora do Alberto Maschio, dirigida à professora Regina. Quanto aos 130 países que adotaram as IFRS, causa algum incômodo ou constrangimento o fato da maior potência econômica do planeta, que são os Estados Unidos, não terem adotado esse sistema harmonizado, permanecendo no US GAAP? Complementando, há incongruências nas IFRS que tratam da mesma forma setores diferenciados. Isto é relevante para a implantação internacional? Há alguma forma de adequação para atender a todos? Se causa algum desconforto, os Estados Unidos têm atendido? Não, nenhum desconforto. São 130 países, uma tendência, né, mundial, e mais cedo ou mais tarde eles vão aderir. A ideia de normas supranacionais é exatamente essa. E boa parte das normas americanas estão no padrão internacional. Então, não foi escolhida uma norma de um país ou de outro. Um conjunto de normas que reflete melhor a qualidade da informação. E grande parte das normas americanas estão nesse conjunto. Agora, a adoção em si é uma questão de tempo, não acho que isso cause nenhum desconforto. E a ideia de potência econômica depende do ponto de vista do prisma, né, dos negócios. Captar investimentos, se eles querem captar investidores, eles vão ter que alinhar. E as empresas não vão ter que querer continuar assumindo o custo de fazer a conversão das demonstrações contábeis para as normas do S-GAAP. Fazer um padrão internacional, mas se tiver que captar recursos, os Estados Unidos vai ter que fazer a conversão. Então, as empresas, efetivamente, vão acabar se reduzindo, se recusando a assumir esse custo, né, de ter que converter as normas a um padrão do S-GAAP. Em relação às normas de setores diferenciados, ainda, a gente pode olhar, por isso que eu usei a palavra convergência. Às vezes, é necessário ainda ter alguma coisa diferenciada, né?
Um exemplo é que a reserva de reavaliação que está suspensa no Brasil é um padrão internacional. O Brasil tomou uma decisão de, temporariamente, isso pode ser revisto, de não aderir. Então, é uma questão doméstica. E, assim sucessivamente, o caso da DVA, que o Brasil adota, e o padrão internacional não. Por setor, também seria necessário atender um segmento específico ou outro. Então, isso não causa, a meu ver, a falta de alinhamento. Causa-se a necessidade de criar algumas especificidades a partir de um modelo global. É uma opinião pessoal. Então, não vejo que isso prejudique o processo de alinhamento internacional. Algumas questões são peculiares. Por exemplo, das pequenas e médias empresas, há um questionamento se era aplicável às entidades sem fim lucrativo, o modelo do PME. Na essência, as entidades sem fim lucrativo, pela sua essência, pela captação de recursos, deveriam ter e têm a obrigação da prestação pública de contas. E aí, na lógica, deveria adotar o modelo full. Né? Mas o próprio IASB reconhece que vai ter que criar algum segmento que nós vamos ter que atender, dependendo do porte de entidade sem fim lucrativo, que vai atender o full ou a PME. E, na base, a gente percebe que elas estão adotando o modelo PME. Então, algumas adequações, algumas segmentações são necessárias. E eu fiz esse comentário que esse é um dos itens que já está vindo aí a revisão para que a norma do IASB deixe mais claro, né, se as instituições sem fim lucrativo deveriam adotar um modelo completo ou um modelo simplificado. Então, acho que é necessário ainda atender algumas questões mais específicas. Não vejo problema no alinhamento nisso. Muito bem. Uma pergunta do Ricardo Zaboran. Posso adotar o custo atribuído na primeira adoção do CPC-PME? Caso positivo, qual o período do exercício que devo aplicar? Ao professor Marcos, por favor. Sim, a resposta é sim, pode adotar, é opcional. O que é esse custo atribuído? O custo atribuído é levantar o valor justo do ativo imobilizado ou das propriedades para investimentos, levantar o valor justo e registrar, então, o ativo imobilizado e as propriedades para investimento por esse valor justo, que seria o custo atribuído, né, também chamado custo atribuído, na data de transição. Então, naquele exemplo que eu disse, se a empresa está adotando pela primeira vez em 31 de dezembro de 2012, vai comparar com 31 de dezembro de 2011, e a data de transição é 1º de janeiro de 2011. Então, esse custo atribuído tem que ser registrado em 1º de janeiro de 2011. Okay? Realmente, isso pode ser feito também para o CPC-PME, de forma semelhante ao CPC-FUL. Muito bem. Nós temos mais perguntas, eu vou encaminhar aos panelistas para que respondam por e-mail essas pendências, já que chegou o momento de nós terminarmos o nosso painel. Eu agradeço a Regina Célia Nascimento Villanova, representando aqui o Conselho Federal de Contabilidade, o Marcos Vinícius Sanches, o Francisco de Paulo Reis, pela preciosa participação nesse painel, que foi muito esclarecedor para todos nós. Muito obrigado a todos. Bem, o moderador Victor Domingos Galouro entregará aos painelistas uma lembrança em agradecimento à participação de cada um deles na primeira Semana Paulista da Contabilidade.
Antes de irmos ao coffee break, tem um convite a todos do CPC para o 9º Seminário Internacional, que vai ocorrer aqui em São Paulo, dia 3/12.